Meu nome é Natália e eu sempre acreditei que a vida era feita de silêncios aceitos e cabeças baixas. Eu morava em São Paulo, no bairro da Moca, em um apartamento que cheirava a lustramóveis e repressão. Minha tia Alexandra era a ovelha negra da família, ou assim todos diziam. Ela passou a vida inteira vestindo a mesma capa de chuva bege, desbotada pelo sol da capital, e contando centavos na fila do supermercado Extra. Ela trabalhava como caixa e parecia não ter onde cair morta. Quando ela partiu, o mundo virou de cabeça para baixo. Descobri a verdade em uma terça-feira, às 2:30 da tarde. Eu estava na minha cozinha, moldando rosas delicadas de pasta americana para um bolo de casamento de 3 andares. Meus dedos estavam cobertos de açúcar de confeiteiro e o cheiro de baunilha preenchia o ar. O celular tocou em cima da bancada de granito. Quase derrubei a pétala que estava finalizando. O homem do outro lado da linha tinha uma voz fria, burocrática, típica de quem lida com a morte todos os dias. Ele disse que se chamava Dr. Ricardo e que era tabelião. Ele precisava falar comigo sobre a herança da minha tia. Eu achei que fosse um trote. Respondi que ele devia estar enganado. Minha tia não tinha nada que exigisse um inventário ou um advogado. Ele fez uma pausa dramática e recitou o endereço de um escritório na Avenida Paulista. Pediu que eu comparecesse no dia seguinte, antes do almoço. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a rosa inacabada. O pó branco do açúcar assentou na tela do celular como uma névoa. Naquela noite, enquanto eu voltava para casa no ônibus lotado, planejei contar tudo para o Paulo durante o jantar. Mas a realidade em casa era um balde de água fria. Paulo estava jogado no sofá com o controle remoto na mão, assistindo a algum jogo de futebol. Na cozinha, a mãe dele, Dona Odete, já estava instalada. Ela vinha toda semana para fazer uma inspeção geral. Naquele dia, o alvo era uma mancha de gordura no fogão. Ela me olhou com desprezo e perguntou se eu era dona da casa ou uma visita preguiçosa. Eu não disse nada. Peguei o pano, passei o veja e limpei a mancha em silêncio. Paulo nem se deu ao trabalho de desviar os olhos da televisão. O segredo do tabelião ficou guardado no meu peito, pesado como chumbo. No dia seguinte, menti na confeitaria e saí 2 horas mais cedo. O escritório era luxuoso, com vista para o vão livre do MASP. O tabelião era um senhor de óculos, muito seco. Ele abriu uma pasta de couro e viu o nome da minha tia em letras douradas. Alexandra Ferreira de Souza deixou tudo para você, ele disse. Começou a ler uma lista que parecia não ter fim. Um apartamento amplo nos Jardins. Uma casa de veraneio em Ilhabela com acesso direto à praia. E 3 pontos comerciais na rua Oscar Freire, cada um com 200 metros quadrados. Eu fiquei estática. Não consegui pronunciar uma única sílaba. Perguntei se ele tinha certeza absoluta de que era ela. Ele confirmou com um aceno. O testamento fora feito há 9 anos e nunca foi alterado. Saí de lá com a pasta debaixo do braço, caminhando sem rumo pela Paulista. Minha mente tentava conciliar a imagem da tia Alexandra, que só comprava iogurte perto do vencimento, com essa mulher dona de um império imobiliário. Lembrei de um dia em que ela tomava um café coado na minha cozinha e me perguntou se eu morava naquela casa ou se apenas passava a noite. Eu respondi que morava, claro. Ela me olhou por cima da xícara com uma tristeza profunda e nunca mais tocou no assunto. 6 meses depois ela morreu. Agora eu entendia tudo. Não era sobre o dinheiro. Era sobre o fato de ela ter me visto através da minha máscara de submissão. Ela via como eu murchava perto da minha sogra. Via como Paulo olhava através de mim, como se eu fosse um móvel velho. A pasta parecia queimar minha mão. Decidi que contaria ao Paulo assim que chegasse. Imaginei a alegria dele. Pensei que compraríamos móveis novos, que viajaríamos para a Europa, que o nosso casamento finalmente floresceria. Eu sentia algo derreter dentro de mim pela primeira vez em décadas. Faltavam apenas 8 minutos e um lance de escadas para aquele sonho virar cinzas. Cheguei na porta do apartamento e peguei a chave. O metal estava gelado. O corredor cheirava a refogado de vizinho. Antes de girar a maçaneta, ouvi as vozes vindo da cozinha.
Paulo e Dona Odete falavam de mim. A voz dela era arrastada, cheia de veneno. Ela dizia que já chegava, que eu já tinha cumprido meu papel de servente. Paulo soltou aquela risadinha cínica que ele usava para debochar dos outros. Ele concordou. Disse que estava cansado e que ia arrumar um pretexto para me chutar para fora. A mãe dele disse que o plano era perfeito, pois eu não teria para onde ir, já que minha irmã morava em um cubículo com 2 crianças em Itaquera. Eu segurava um pacote da padaria com o pão de queijo favorito do Paulo em uma mão e a pasta com milhões de reais em imóveis na outra. A raiva subiu pelas minhas pernas e se instalou nas minhas costas, firme. Tirei a chave da fechadura com um cuidado infinito. Desci as escadas na ponta dos pés para não fazer barulho. Na calçada, o mundo parecia girar. Encostei em uma árvore e respirei fundo. Joguei o pacote de pães de queijo no lixo ali mesmo, na calçada. Fui direto para a casa da minha irmã, Vera. Ela mora em um prédio antigo, pequeno, mas cheio de amor. Assim que ela abriu a porta, viu meu rosto e não perguntou nada. Apenas me deu um abraço e serviu um café forte. Contei tudo. A tia, o império, a traição nojenta do Paulo e da mãe dele. Vera me olhou nos olhos e perguntou se eu realmente queria voltar para aquele inferno. Eu disse que não sabia. Ela me mandou dormir lá e decidir de manhã. Dormi em um colchão na sala, ouvindo o barulho dos carros na rua. As palavras do Paulo ecoavam: vou arrumar um pretexto. Percebi que eu era apenas uma conveniência para eles. No dia seguinte, às 7 da manhã, o celular tocou. Era Paulo. Com a voz de quem pede para buscar uma roupa na lavanderia, ele mandou eu voltar para casa e parar de frescura. Respondi que estava indo. Vera me olhou preocupada, mas eu já tinha um plano. Peguei um gravador antigo da minha tia que eu tinha achado nas coisas dela. Liguei o aparelho e o escondi no bolso da bolsa. Quando cheguei no apartamento, Paulo estava de bermuda, tomando café. Dona Odete já estava sentada à mesa, pronta para o bote final. Ela começou com o discurso de sempre. Que a comida de ontem estava sem sal. Que a poeira nos móveis era um absurdo. Que eu gastava dinheiro demais com bobagens enquanto o filho dela se matava de trabalhar. Eu ouvi tudo como se fosse um ruído de fundo. Então ela deu o golpe: pegue suas coisas e suma daqui. Paulo nem levantou os olhos do celular. Fui ao quarto, peguei uma mochila de academia e coloquei apenas o essencial. Minha escova de dentes, 2 moletões, meu notebook e uma foto dos meus pais. Peguei meus documentos originais no fundo do armário. Quando saí, Dona Odete estava postada na porta como um guarda de prisão. Paulo mandou eu deixar as chaves. Coloquei o molho de chaves em cima do aparador, dei uma última olhada naquela sala fria e saí. A porta bateu suavemente. Pela primeira vez em 10 anos, eu não devia satisfação a ninguém. Fui para o apartamento da tia Alexandra. Era um lugar simples, mas cheio de livros e com uma violeta viva na janela que a vizinha cuidava. Chorei por 10 minutos e depois comecei a agir. Fiz uma lista de 3 itens: contratar um advogado, entrar na academia e renovar meu guarda-roupa com roupas que eu gostasse, não o que a sogra aprovava. Minha advogada foi a doutora Olga, uma mulher de 40 anos com olhos de águia. Contei a história toda e entreguei o gravador. Ela ouviu a gravação da cozinha 2 vezes. O rosto dela ficou sereno, o que me deu calafrios. Ela disse que aquilo mudaria o jogo. Paulo entrou com o pedido de divórcio achando que eu sairia com uma mão na frente e outra atrás. Ele declarou que não tínhamos bens, além de um carro financiado e os móveis. Ele não sabia do meu trunfo. 4 dias depois, Dona Odete apareceu na confeitaria onde eu trabalhava. Ela carregava um saco de lixo azul enorme. Gritou na frente de todas as minhas colegas que estava devolvendo meus trapos e que eles estavam me expulsando da vida deles. Eu não gritei. Não chorei. Terminei de decorar um bolo, tirei o avental e fui até ela. Disse que aquilo era a minha liberdade. Peguei o saco, que estava leve porque só tinha roupas velhas, e o coloquei no canto. Dona Odete ficou paralisada, esperando um escândalo que nunca veio.
Ela saiu de lá com os ombros caídos. Minha patroa me abraçou e disse que tinha orgulho de mim. Naquela noite, doutora Olga e eu traçamos a estratégia final. O dia da audiência chegou em uma quinta-feira ensolarada. Fui de vestido preto, salto baixo e cabelo preso, elegante e firme. Paulo estava lá com um advogado jovem e metido. Ele não me reconheceu de imediato. Eu parecia outra mulher. A juíza começou a ler a lista de bens do Paulo. Então, doutora Olga se levantou. Ela apresentou as escrituras dos 3 pontos comerciais na Oscar Freire, do apartamento nos Jardins e da casa em Ilhabela. O silêncio no tribunal foi absoluto. Paulo ficou cinza. O advogado dele gaguejou. Doutora Olga ainda colocou o gravador na mesa e soltou o áudio da dona Odete dizendo que eu já tinha servido meu propósito. A juíza ouviu tudo com atenção. Decidiu que os bens de herança eram incomunicáveis e que o divórcio seria concluído nos meus termos. Na saída, Paulo tentou me abordar, implorando, dizendo que éramos uma família. Eu olhei para aquele homem pequeno em seu terno barato e disse que não tínhamos nada para conversar. Senti o gelo no meu coração terminar de derreter. 2 semanas depois, fugi para a casa de Ilhabela para respirar. O som das ondas e o cheiro do mato me curaram. Lá conheci o Nicolau, um vizinho que estava consertando o telhado da casa dele. Ele era um homem de poucas palavras, com mãos que sabiam trabalhar a terra. Ele me ajudou com uma goteira e não aceitou pagamento. Tomamos café no terraço de madeira e o silêncio entre nós era confortável, diferente do vazio que eu vivia com o Paulo. Mas a paz não durou muito. Paulo descobriu onde eu estava e apareceu na porta da casa, desesperado, com a barba por fazer. Ele gritou que eu devia metade de tudo a ele, que ele estava cheio de dívidas. Eu não abri o portão. Nicolau apareceu ao meu lado, imponente. Eu mostrei ao Paulo, através do tablet, uma gravação de segurança que a tia Alexandra tinha feito 2 anos antes, mostrando ele com outra mulher no nosso próprio quarto. Ele ficou mudo. Mandei ele ir embora e nunca mais voltar. Dona Odete ainda tentou gritar do lado de fora, escondida atrás de uma árvore, mas o Nicolau chamou a polícia por perturbação do sossego. Vi eles serem levados e não senti nada além de um alívio profundo. 1 ano se passou. Transformei um dos pontos comerciais na minha própria doceria gourmet. Não faço mais rosas de pasta americana para os outros, crio minhas próprias obras de arte. Sou amiga da doutora Olga e o Nicolau continua sendo meu vizinho e algo mais, algo que cresce no tempo certo. Encontrei uma carta da tia Alexandra escondida em uma caixa de metal. Ela dizia que sabia de tudo e que me deixou o império para que eu tivesse uma base quando finalmente decidisse acordar. Ela me ensinou que o valor real não se mostra, se vive. Hoje, eu moro na minha própria vida. E você, já teve alguém que acreditou em você antes mesmo de você acordar?